Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro Mangold e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o nosso adversário, Diabo, o adversário dos cristãos. Vamos olhar para a Bíblia e ver o que a Escritura nos ensina, nos mostra a respeito do nosso adversário. Acompanhe esse vídeo então até o final, espero que ele ajude a você continuar crescendo em Cristo. Se você ainda não assistiu o nosso estudo anterior, a parte 1, sobre esse mesmo tema, Diabo, o adversário dos cristãos, eu recomendo que primeiro você assista aquele estudo, para daí sim seguir com o estudo de hoje. Bem, nós estamos em guerra, não uma guerra física, mas uma guerra espiritual contra as forças do mal. E nessa guerra precisamos conhecer o nosso adversário. Quanto melhor conhecermos nós mesmos, o nosso bom Deus, mas também o nosso adversário, o diabo, melhor nós iremos para essa batalha e maiores serão as chances da nossa vitória. No estudo de hoje, nós vamos responder algumas perguntas sobre o nosso adversário. A primeira pergunta é a seguinte: quantos demônios existem? Nós sabemos que diabo só existe um, ainda bem, não é mesmo? Mas demônios, quantos existem? A Escritura nos mostra que existem muitos demônios. Olhem que interessante esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9. E perguntou-lhe: qual é teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esse texto se refere à cura do endemoniado Gerazeno. E nessa conversa do endemoniado com Jesus, Jesus perguntou o nome e a resposta é Legião. No exército romano, Legião era o nome que se dava a um exército de 6.000 soldados. O endemoniado fala que o seu nome é Legião porque são muitos. Isso quer dizer que existem 6.000 demônios, então? Não, mas significa que existem muitos demônios. Segunda pergunta para o nosso estudo: há perdão para o diabo? Há oferta de perdão para o diabo? A resposta é não. Não há nenhuma oferta de perdão dada ao diabo. Não há nenhuma possibilidade de reconciliação com o diabo. Nenhum evangelho salvador é anunciado ao diabo. Jesus não morreu para resgatar o diabo e os demônios. Jesus morreu para resgatar a humanidade. Portanto, não há oferta de perdão para o diabo. Terceira pergunta da nossa reflexão no nosso estudo: onde está o nosso inimigo? Onde está o diabo? Na verdade, o campo de ação do diabo, a área de ação do diabo é o mundo, é a terra. Olhem que interessante esse texto de Jó, capítulo 1, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Portanto, o diabo anda por aí. Ele passeia por aí. O campo de ação dele é a terra. Outro texto bem interessante é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele anda em derredor. Podemos dizer assim, ele pode estar também ao nosso redor. Esse é o campo de ação do diabo. É a terra, é o mundo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Não há lugar nesse mundo onde o nosso inimigo não possa estar. O diabo pode estar até mesmo numa igreja,
num momento de culto, ou então num lar cristão, num momento de estudo bíblico. Não há nenhum lugar nesse mundo onde o diabo não possa estar. No entanto, aqui é necessário ter um cuidado. Não significa que o diabo esteja em todo lugar. Ele não é onipresente. Nosso Deus, sim, está em todo lugar. O nosso Deus é onipresente, está em todo lugar. O diabo pode estar em qualquer lugar, mas ele não é onipresente. Sim, o diabo pode estar em qualquer lugar deste mundo. É o seu campo de atuação. No entanto, há lugares e situações em que a sua ação é mais perceptível, mais notada. Por outro lado, há ocasiões e lugares onde a sua ação é disfarçada, é camuflada. Nós já falamos disso no estudo primeiro, desse tema, a respeito da camuflagem, essa técnica de guerra, onde os soldados eles se disfarçam, eles ficam invisíveis à ação. É assim que o diabo age na maioria das vezes, disfarçado. Ele age no mundo inteiro sem ser percebido pela maioria das pessoas. Portanto, todo cuidado é pouco. Nós precisamos estar atentos à ação do nosso inimigo. Gosto bastante daquela ilustração que diz que o diabo é como um cachorro bravo amarrado numa corrente. Ele tem uma área de ação, mas ele não pode fazer o que ele quiser. O diabo tem um campo de ação, esse campo de ação é o mundo, mas ele não pode fazer o que ele quiser. Ele é um cão bravo, mas amarrado numa corrente. Agora, se eu ficar desatento e entrar dentro desse campo de ação desse cachorro bravo, eu posso ser mordido. O mesmo se aplica para o nosso inimigo. Se nós não formos vigilantes, vivermos uma vida descuidada aqui nesse mundo, caímos na ação do nosso inimigo. Qual é o objetivo do diabo? Destruir as obras de Deus. É verdade que o diabo age no mundo inteiro, ele tenta todas as pessoas, cristãos e não cristãos, mas o seu ataque principal se dirige às coisas de Deus. Portanto, nós cristãos não devemos nos assustar se temos muita dificuldade em realizar o nosso trabalho como igreja. É ali que o diabo vai investir sua maior força, seu maior ataque contra a obra de Deus. Ele quer destruir a obra de Deus. É bem natural que o nosso trabalho como igreja encontre obstáculos. É a ação do diabo. Ele quer destruir a obra de Deus. E esse objetivo o diabo tem desde o princípio, desde Adão e Eva até hoje. O objetivo do diabo é destruir as obras de Deus. Mas Jesus veio a esse mundo justamente para destruir o diabo. Olha esse texto de Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse descendente de que fala o texto aqui de Gênesis se refere a Jesus. E Jesus, de certa forma, foi ferido, foi picado no calcanhar pela serpente. Na cruz ele foi ferido, foi machucado, mas ali o diabo também teve a sua cabeça esmagada. Portanto, o diabo quer destruir as obras de Deus, mas Jesus veio ao mundo justamente para destruir com o diabo. Outro texto bíblico bem importante nesse tema é 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Portanto, Jesus veio ao mundo também com esse objetivo, destruir as obras do diabo. O diabo tenta destruir as obras de Deus, ele emprega toda a sua força
toda a sua artimanha para tentar isso. Mas ele está derrotado. O diabo está sob o domínio supremo de Deus Todo-Poderoso. Quem manda no inferno não é o diabo, é Deus. O diabo é o maior condenado no inferno. E para nós encerrarmos esse nosso segundo estudo sobre esse tema, é muito importante nós lembrarmos das palavras de 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós sabemos que o diabo, ele é poderoso, ele é malandro, ele é muito esperto, ele tenta enganar todas as pessoas, de maneira especial os cristãos. Mas nós sabemos que o nosso Deus, que está conosco, é maior do que o diabo. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Também a Escritura nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Absolutamente ninguém. Estamos em guerra? Sim. Mas o nosso Deus é vitorioso. E nele nós também seremos vitoriosos. Encerramos aqui o nosso segundo estudo bíblico sobre este tema e teremos ainda mais um estudo, o terceiro, para aí sim encerrarmos esse tema. Diabo, o adversário dos cristãos. Um abraço em Cristo e até o próximo vídeo.